começar, Gustavo, queria trazer, inclusive, a notícia mais recente, inclusive na programação da Jovem Pan nós destacamos uma manifestação do presidente Donald Trump, concedeu uma entrevista também improvisada no jardim da Casa Branca e respondeu alguns questionamentos dos jornalistas, e aí uma repórter brasileira justamente fez o questionamento sobre a possibilidade de ele atender o presidente brasileiro. Ele disse: sem problema nenhum, posso falar com o presidente brasileiro quando ele quiser. E aí o presidente Lula fez uma manifestação pela rede social dizendo que o Brasil sempre esteve disposto a conversar com o presidente brasileiro. Enfim, queria uma reflexão. É um gesto importante? A partir de agora a gente pode observar um início de um processo de desescalada das tensões? Enfim, quais são as possibilidades, inclusive, para o governo brasileiro? E parece um momento muito importante, não só para o Brasil, mas para todo o trabalho que vem sendo feito nas negociações, né? Porque começa um primeiro passo do outro lado, um passo do governo americano que estava reativo até esse momento nas negociações. Então, acho muito importante, também é muito interessante o presidente Lula já fazer essa abertura e falar também que quer negociar. Eu vejo isso como algo positivo, né? Nós, infelizmente, passamos aí quase 8 meses do governo brasileiro sem ter uma conexão, sem ter um acesso direto, assim, ao governo. Então eu vejo que isso é um início para que a gente possa conversar e dar seguimento às tratativas, né? Até agora a gente está vendo vários ministérios do governo fazendo um trabalho, tentando negociar, mas esse papel simbólico dos dois presidentes terem uma sinalização de paz, uma bandeira branca, é uma coisa muito importante para a gente, sim. Acho que pode ser o início do desenvolvimento de uma negociação mais clara e boa para ambos os lados. Agora, Juliana, seria o start de um processo menos doloroso, talvez? Porque não me parece que o presidente brasileiro iria iniciar um processo de negociação propriamente com o presidente norte-americano, né? Tratar de tarifas, esse produto poderia ter uma taxa mais baixa. Não estamos falando disso, né? É muito mais um gesto diplomático, talvez o hasteamento dessa bandeira branca, para depois eles passarem para os seus auxiliares a negociação propriamente dita em relação a tarifas, segmentos, produtos, setores, enfim. Qual é a reflexão que a gente precisa fazer a partir dessa sinalização de Donald Trump? Acho que seu diagnóstico é perfeito. De fato, eles em nenhum momento vão, de uma maneira técnica, definir quais são as tarifas, quais são os setores. É óbvio que ambos os lados sabem muito bem quais são as demandas do seu país. E isso é importante, né? Porque isso dá muito o tom desse tipo de conversa, mas é um gesto, como você muito bem mencionou, diplomático. Mas é importante porque boa parte dessa história que envolve o tarifaço vem muito da percepção e muitas vezes da fala até do próprio presidente Lula de que ele não tinha acesso a esse tipo de conversa, né? Então, a gente viu aí, né, nas últimas semanas várias reclamações, inclusive do presidente Lula nesse aspecto, né, de que, olha, ele não abre a possibilidade para que eu converse com ele. Então, na verdade, tem agora, nessa troca de mensagens, depois, inclusive, de mensagens bem difíceis dos dois lados, né? Existia uma clara animosidade em ambos os lados, né? Tanto nos recados... declarações talvez não muito felizes do presidente da República, que a gente fica em dúvida, será que o outro lado tem ciência de tudo isso que foi dito no calor da emoção, em um discurso improvisado, muitas vezes? Muitas vezes improvisado e numa posição, e acho que isso também de ambos os lados, que é muito pouco diplomática, né? A gente talvez esperasse posturas diferentes de presidentes da República, né? E aqui, falando até da própria postura, muitas vezes, do presidente Lula, muito reativa, né? Quando, nesse momento, a gente tem que saber se posicionar dentro de todo esse contexto do tarifaço, que o Brasil
tem um contexto específico, então também não está dando todas as cartas. Acho que tem um espaço relativamente pequeno para conseguir dar as cartas ou conduzir, ter uma barganha muito maior, mas a gente esperava, acho que uma coisa um pouco mais diplomática. Agora, com essa sinalização, vem essa possibilidade, mas uma parte do estrago está feita. Acho que a gente tem que ter noção de que a gente já tem tarifas que estão praticamente em vigor, que entram em vigor agora, e os mercados já estão se ajeitando. Então, ainda que você consiga mitigar os efeitos, uma parte da contabilização das perdas já acontece. Quando a Juliana fala em barganha, contrapartidas, a gente vai também tratar disso, né? Os acordos que foram firmados com outros países ou com outros blocos, o que eles ofereceram, quais são os objetivos dos Estados Unidos, temos algo a oferecer para além da diminuição do imposto para o etanol norte-americano, as terras raras que vêm sendo discutidas já há algum tempo. O Marcos Yankee já participou de diversos programas e telejornais aqui da Jovem Pan. Obrigado mais uma vez, viu, Marcos? Queria também pedir, nesse giro inicial de reflexões, sua análise para esse movimento que pudemos observar nesta sexta-feira dos dois presidentes do Brasil e Estados Unidos, sinalizando para um segundo capítulo, talvez, muito mais sereno e mais diplomático no que tange o tarifaço? Olha, eu acho que chegou um pouco tarde, né? Quer dizer, eu acho que esse processo de conversa entre os dois governos devia ter se intensificado lá atrás já. A gente sabia que o Trump ia vir com essa obsessão por tarifas como instrumento de dissuasão, né? Ele fez isso no primeiro governo só com a China. Aliás, no primeiro governo, quando ele fez isso com a China, foi bom para o agro brasileiro, porque a China retaliou, né? Eram naquela época tarifas de 20% de cada lado, na primeira guerra comercial, no governo Trump 1, e a tarifa que a China colocou sobre os produtos agro dos Estados Unidos permitiram que nós dobrássemos as nossas exportações para a China entre 2017 até hoje, né? E os americanos ficaram no mesmo lugar. Então, na verdade, o que aconteceu, eu acho que a gente dormiu no ponto um pouco em relação a esse novo mundo do governo Trump 2, com muito mais poder do que ele teve no primeiro mandato, tendo hoje o controle das duas casas lá do Congresso americano, lá do Legislativo, e mesmo um judiciário bastante próximo dele. Então ele colocou em prática essa tese de que vou botar tarifa para conseguir controlar os diversos países, inclusive em agendas não comerciais, né? São várias agendas que se misturam. Primeiro a questão da fronteira do México-Canadá, depois a questão lá das terras raras, no caso do Brasil, a questão do Supremo Tribunal Federal e do Alexandre de Moraes, as questões lá do Bolsonaro, o BRICS, né? Eu acho que o BRICS nem é uma influência sobre o BRICS, mas acho que é uma influência da China na América do Sul, que preocupa mais do que tudo o Trump, né? Eu acho que ele não gosta de ver isso e pretende eliminar isso. Então, eu acho que exatamente por essa agenda complexa que está acontecendo, os governos já deveriam ter conversado antes, já deveriam ter se encontrado. Nós mesmo lá no agro achávamos que íamos ser ganhadores nesse processo, né? Mais uma vez, como foi a primeira vez, não é verdade. Agora o Brasil está com as tarifas mais altas de todas, né? E obviamente já tem algumas exceções, né? Vamos lembrar disso. A gente vai trazer inclusive essa lista, porque eu acho que a lista aponta alguns caminhos, inclusive, né? Eu acho, olha, quando eu vejo para essa lista, basicamente essas tarifas zero que foram colocadas no caso do agro e dos aviões, né, tem a ver com a pressão de empresas americanas, de interesses americanos em aviões, né, e suco de laranja, que é um produto que hoje o Brasil responde por 63% do consumo de suco de laranja lá nos Estados Unidos. É um produto que iria desaparecer e não tem um substituto, né? E alteraria o hábito de consumo do americano, né? Exato, que adora isso e adora o café também, que eu acho que é um produto que vai ser liberado porque ele é tropical, a gente fala depois. Então, basicamente, eu acho que foram empresas americanas que pressionaram. Mas agora chegou a hora, como você disse, dos governos se conversarem, inclusive sobre todas as pautas, não só a pauta comercial. Então, eu acho que é muito bem-vindo, na verdade, que isso agora seja feito, e eu acho que precisa ser feito rápido, né? Agora a gente tem que entrar nesse processo lá de conversa, obviamente respeitando a soberania e tudo mais, né? Quando o Marcos diz, Gustavo, que
possivelmente o governo ou os players dormiram no ponto, eu escutei uma análise muito interessante que diz respeito ao Brasil quando teve aquela primeira taxação de 10%. Parece que o Brasil ficou muito acomodado, dizendo, poxa, eu fui praticamente premiado, né? Outros países recebendo tarifas bem mais altas. E há um diagnóstico que entende que, naquele momento, o Brasil deveria ter arregaçado a manga e feito o primeiro contato, pensado em se aproximar do governo norte-americano. Houve uma acomodação. Naquele momento, parecia que o cenário era muito positivo para a gente, só que não colocaram no radar a possibilidade de uma escalada, né? Dito e feito. O que me parece que subestimaram que essa ala ideológica norte-americana, né? Às vezes nós falamos que só aqui no Brasil existe esse descompasso entre governos executivo, legislativo, judiciário, mas nós temos isso nos Estados Unidos também, nós temos várias alas, a gente tem uma ala muito ideológica. E me parece que o governo brasileiro subestimou o poder do desarranjo que poderia acontecer sob o Trump, que a gente já sabia como que ele negociava, como que ele agia e tudo mais. Então nós estamos vendo aqui, estamos quase há 8 meses e a primeira contato que a gente tem do presidente Lula com o presidente Trump. Antes disso, a gente teve uma comunicação que foi só do Lula parabenizando o Trump pela sua eleição e só isso. Então, apesar de nós termos órgãos, ministérios em contato, termos a diplomacia, é muito importante esse simbolismo do órgão mais alto do país, que é o chefe de Estado, que é o presidente, conversar. Então, eu acho que realmente perderam esses 8 meses e espero que agora, com esse símbolo que foi feito hoje da comunicação, as coisas se revertam e venham agora todos os ministérios, associações e etc. e consigam negociar de uma forma mais justa possível para ambos os lados, porque nós sabemos que os dois países estão defendendo seus interesses. Do mesmo jeito que o Brasil tem interesse, os Estados Unidos também tem, então tem que ser colocado numa mesa de negociação, porque tem coisas que realmente nós sabemos que são blefes até do outro lado. Essa coisa de interferência no judiciário, nós seríamos ingênuos ou eles seriam ingênuos de achar que eles conseguem interferir ou podem interferir a este nível. Então temos que separar o que é fumaça do que é realmente o cerne da questão e da negociação. Pois é, agora eu queria destrinchar, Juliana, se você me permite, enfim, decreto do tarifaço assinado, né? O texto foi divulgado, uma longa lista de exceções às justificativas naquele comunicado muito questionadas, mas queria escutá-la. Qual foi o seu diagnóstico para esse tarifaço sob a ótica comercial e econômica? Bom, o que a gente escutou muito, né, e claro, o presidente Donald Trump deixou isso muito claro, é que existia um incômodo, né, aliás, desde a época da campanha, né, ele vem falando muito que a economia americana está sempre sendo prejudicada, então ele tem esse nacionalismo, né, muito forte. E, claro, se trouxe toda a ideia, né? Vem aí a história de perseguição ao ex-presidente, ele chegou a falar, inclusive, de déficits comerciais, o que isso não é verificado, né? A gente sabe que as contas mostram que, na verdade, o Brasil é deficitário dentro dessa história, mas se traz, né, todo um arcabouço de justificativas que, para mim, ao meu ver, não conseguem justificar esse pacote. Porque, primeiro, se fosse uma questão realmente econômica, a gente teria que ter os argumentos e os dados que mostrassem isso. O que a gente tem realmente em algumas pautas é um Brasil bem protecionista, mas a gente não tem o tal do superávit como o presidente americano traz. Eu, particularmente, acho que, na verdade, a economia americana começou a perceber que demorou muito para reagir ao avanço chinês.
né? No meu ponto de vista, a economia americana negligenciou bastante áreas, inclusive aqui na América Latina, que acabaram se tornando zonas de influência da China. Então, a China foi tomando espaços. Isso não acontece só aqui, isso acontece na África, né? Faz parte, né, do projeto de expansão da economia chinesa, esses pontos de contato, essas zonas de influência que fazem com que eles, claro, consigam colocar o produto deles, mas ganhar espaço não só econômico, mas também geopolítico. Então, eu acho que a economia americana, na verdade, o presidente Donald Trump começou e percebeu meio tarde que a economia americana estava perdendo essa grande vantagem. E aí, claro, nesse momento o jeito é trazer isso vem numa grande cortina de fumaça com inúmeras justificativas que, na verdade, economicamente não se seguram. Então, para mim, o tarifaço vem nesse contexto. Agora, é óbvio, existem todas as questões também que estão mais ligadas à questão eleitoral americana, né? A gente sabe que ele precisa fazer com que boa parte daquele eleitorado que o elegeu entenda agora nas próximas eleições agora que vale a pena continuar com esse mesmo esquema. E aí entra todo esse pacote também que entra a reboque do tarifaço de contra a imigração, de tentar trazer a indústria de novo para a economia americana. Então, são várias medidas, e eu acho que aqui eu só citei algumas, a gente poderia passar horas falando delas, que explicam o porquê que isso tudo acontece. E o Brasil, aí eu já entro um pouco, só um comentário na questão que você fez anteriormente. Na verdade, realmente, o Brasil nessa história acabou negligenciando todo o efeito, né? A gente achou que, como você bem falou, 10% estava saindo barato, estava melhor que todo mundo no relativo. Escondido, encolhidinho. Tomara que ninguém me perceba. Isso mesmo, só que não foi bem assim que a história se fez, né? Pois é, professor Marcos, também queria escutá-lo a respeito dessa reflexão que muitos fazem sobre as motivações, né? O que estaria por trás. E a gente tem aí, sei lá, 3, 4, 5 teses, né? E uma delas indica que talvez a insatisfação, o receio de Donald Trump com a articulação dos países que integram o BRICS, né? Aquelas falas do presidente Lula sobre a adoção de uma unidade de pagamento para a negociação, desdolarizar o bloco, enfim. Essa é uma tese. Há outras que a gente poderia colocar aqui em discussão. As motivações de Donald Trump para o tarifaço e por que essa tarifa ao Brasil. Não, eu também acho, como a Juliana, que a principal razão do Brasil ter entrado no foco, lá no holofote, foi a reunião de BRICS aqui no Brasil. Foi naquela semana que veio a reação, né? Vamos lembrar também que um pouco antes o Lula esteve lá na Argentina falando lá da Kirchner Livre, esteve fazendo articulação no Chile com Boric, né? E falou realmente essas questões ligadas à desdolarização, que é um assunto que nem está em pauta no BRICS, né? Até porque as moedas do BRICS são todas moedas não conversíveis, ninguém quer acumulá-las, não há nenhuma conversa sobre algum tipo de moeda única. Aliás, não é nem um bloco, né? O BRICS é um agrupamento de países em torno da China. Sim. A China criou o seu grupo de amigos, o Brasil faz parte dele, como faz parte do G20 e de outros grupos, né? Então, eu vejo isso, na verdade, muito relacionado com a presença da China na América Latina, que não é pequena hoje. A China hoje é o maior cliente comercial do Brasil, né? Quer dizer, a gente tem lá, por exemplo, lá no agronegócio, ela representa 35%, 40% das nossas exportações, muito maior do que os Estados Unidos como destino hoje das exportações. Aliás, é o que eu dizia antes, o que mais me preocupa hoje nem é tanto o que a gente vai perder de mercado nos Estados Unidos com esse tarifaço, que é bastante, por exemplo, no caso do agronegócio. O que me preocupa mais é o que vai acontecer com os acordos que os Estados Unidos vai fazer com a União Europeia, com China, com Japão, com Indonésia, e se nesses acordos vai haver um acesso preferencial para os produtos americanos nesses países, que vai acabar prejudicando a nossa vida, não nos Estados Unidos, mas em outros países. E a gente já está no radar do agronegócio brasileiro? O que está sendo anunciado, por exemplo, no acordo com a União Europeia, está escrito que vai... Condiciona a diminuição de uma tarifa com a compra de um montante de determinado produto. A coisa é muito louca. Por exemplo, a Europa estava pagando, como todos nós, 5%, aliás, 2%, 3%, 4% para entrar lá nos Estados Unidos. Aí o Trump ameaçou com 30%.
Para eles, 30% é um desastre, porque eles têm enorme superávit lá com os Estados Unidos. E aí, então, a sinalização que ia cair para 15%, portanto, 10 a mais do que eles tinham, pelo menos, fez com que eles oferecessem uma série de concessões, né? E parte dessas concessões são investimentos que eles vão fazer lá nos Estados Unidos, né? Anunciaram 600 bi. Aliás, eu nem sei como que a Europa vai conseguir coordenar com que 27 países façam investimentos lá nos Estados Unidos. Isso não é da alçada da União Europeia, né? É uma coisa muito curiosa. Mas em termos das tarifas, a Europa prometeu acesso, por exemplo, a produtos agrícolas americanos. Então, isso afeta o nosso acesso na Europa. Se isso acontece com a China também, a negociação com a China ainda está longe de acabar, também pode prejudicar a gente na China. Então, é um novo jogo de xadrez. E é um jogo que exige preparo, exige estratégia, exige modelagens. E, infelizmente, a gente não tem feito isso, sabe? Eu acho que a gente estava realmente deitado em berço esplêndido nessa história, né? Não, a gente vai ser poupado, eles têm superávit conosco e tal. Mas a reunião de BRICS, no meu entendimento, não pelo BRICS, mas pela China liderando o BRICS, eu acho que foi o sinal que o Trump precisava para dizer, olha, agora eu vou olhar para o Brasil. Eu acho que a discussão... Tanto que aquela carta é divulgada, se não no dia seguinte, logo depois. Né? E eu acho que a essência do tarifaço não é questão comercial, é realmente questões político-ideológicas. Né? Eu acho que a gente está falando... Mas também... Alguns analistas entendem que ele acaba cooptando esses episódios, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, para alcançar objetivos que não seriam somente ideológicos, né? Então, ele acaba se utilizando disso. Não, é óbvio. Para até atender aos anseios de alguns grupos que batem palmas, mas no fundo não seria esse o objetivo, enfim. Tanto que não parece fazer sentido ele externar a necessidade de acabar com o processo, mas se dirigindo ao Executivo Federal, que não tem autonomia para isso, né? Se o presidente faz isso, talvez poderia até sofrer um processo de impedimento. Mas, por favor, pode... Não, mas é exatamente isso. Eu acho que ele usa a tarifa para várias agendas. Sim, sem dúvida. Uma das agendas é que ele realmente acredita que aumentar a tarifa é bom para a reindustrialização dos Estados Unidos, o que eu acho absolutamente falso. Porque ele está atraindo indústrias que os americanos perderam competitividade há muito tempo e que não vão ganhar só com tarifa, certo? Quer dizer, são coisas que eles já não fazem mais e que ele quer resgatar, como a questão da indústria do aço e tantas outras, né? Sentido, né? Então não faz sentido. De iPhone, né? Também não vai ter áreas intensivas em mão de obra, como a parte lá do vestuário ou lá dos calçados. Quer dizer, ele vai ter enormes problemas com isso nos Estados Unidos. Vai gerar inflação, vai gerar vários problemas lá que ainda não apareceram. Acho que vão aparecer um pouco mais tarde, depois desses acordos. Mas, de fato, essa foi a agenda dele. Ele foi eleito com essa agenda e ele está avançando nisso. E isso tem consequências para todos nós, né? E eu acho que ele mistura as agendas. Então, ele usa a pressão da tarifa sobre os países para conseguir outras coisas. E, no caso da América do Sul, da América Latina, eu acho que ele está fazendo uma experiência com o Brasil na questão político-ideológica. Quer dizer, ele está forçando a mão por conta dessa presença chinesa muito perto dos Estados Unidos, na América, né? E eu acho que o Brasil é o país que mais simboliza isso hoje, né? A Argentina já tinha sido antes. É curioso como é que Brasil e Argentina mudaram de posição, né? Eles antes estavam próximos da China. Verdade. E nós estávamos próximos lá dos Estados Unidos no governo Bolsonaro. E agora inverteu. E veja o que aconteceu. A gente recebeu uma tarifa de 50% e a Argentina está conseguindo acesso aos seus produtos e está conseguindo investimentos, inclusive acesso no agro, né? Conseguiram aí cotas, uma série de coisas.